Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui com os irmãos, nessa data tão significativa e histórica, que demonstra a solidez da igreja, diante de tantos ventos de modismos que muitas igrejas têm sido solapadas. Então, trago um abraço da Igreja Congregacional no Bessa, a igreja que pastoreio. Estou aqui com a minha esposa e filha, e que Deus esteja abençoando os amados irmãos. Eu vos convido a abrirem a Santa Palavra do Senhor no texto que já foi lido. Atos capítulo 20, versículo de número 7. Nós vamos ler de novo, porque se eu não pregar muito, pelo menos a Bíblia foi lida, né? Então aí os irmãos vão guardar esse texto no coração. Atos capítulo de número 20, versículo de número 7. Saia da janela antes que caia dela. Atos capítulo 20, versículo número 7, sentado como os irmãos estão, reverentemente ao Deus da palavra. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Bondoso Deus, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra inspirada, inerrante. Ó Deus, suplicamos o auxílio do Santo Espírito para que o Senhor esteja a ministrar o nosso coração. Tira toda a blindagem, Senhor, de nossa alma e nos ajuda na compreensão do texto. Pois não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é pela demonstração do Teu Espírito, Senhor. Então vem sobre essa igreja, renova suas forças, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar um pouquinho nessa porção da palavra do Senhor. Meus irmãos, qualquer crente com mais de 10 anos de vida cristã, ele tem algumas tentações próprias da longevidade de sua fé. E uma delas é se acostumar com o sagrado. O ato de se acostumar com o sagrado é uma grande tragédia e também uma grande tentação para cada um de nós. É quando já não nos impressionamos pela conversão de vidas, é quando já não choramos com os que choram, é quando já não nos encantamos com a beleza das maravilhas da lei do Senhor, já não choramos nos nossos momentos de confissão pública, nossos momentos de contrição. E isso é uma grande tragédia. E nos associamos à igreja dos filhos de Eli, que se acostumaram tanto com o sagrado que confundia as panelas de manhinha com as panelas do templo. E a ponto de tamanha confusão, eles garfavam as panelas santas da casa do Senhor. E isso
foi uma grande tragédia para cada um deles. É um grande desafio, amados irmãos, viver em novidade de vida, como diz a Escritura. Portanto, eu gostaria de alertar os irmãos sobre esse grande perigo, de que a longa caminhada da fé gera em nós uma crosta no nosso coração, gera em nós uma blindagem na nossa alma, a ponto de nós não mais nos alegrarmos no Senhor pelo fato de já termos presenciado de dezenas de centenas de Santa Ceia, de dezenas e de centenas de mensagens bíblicas, e a gente está tão acostumado com a liturgia, a gente está tão acostumado com as coisas sagradas, que já nem nos impressionamos mais e nem mais guardamos nosso pé quando entramos na casa do Senhor. Portanto, saia da janela antes que caia dela. Nós vivemos numa cultura, meus irmãos, onde muito se começa e pouco se termina. Começamos muitas vezes muitas coisas. Quem de nós já começou um curso e não terminou? Quem de nós já não começou a ler um livro e não concluímos? Quem de nós já não começou a aprender um instrumento musical e começamos a peregrinar de instrumento em instrumento? Quem de nós já não começou a fazer um regime? E aí veio a coxinha, veio a lasanha, e aí a gente deixou o regime para amanhã, depois do almoço. Começamos muito e terminamos pouco. Na fé não é diferente. Quantos de nós começamos na chama do Espírito Santo, a evangelização com piedade, com fervor, e hoje já nem mais proclamamos as verdades do Senhor? Quantos de nós, amados irmãos, ao término de cada culto no dia do Senhor, já ficávamos sonhando, imaginando a próxima reunião, o próximo culto, e hoje somos levados ou tentados a ser levados por um ritualismo morto, quase que romano, em ir para a igreja apenas porque é dia de culto, e já não dizemos alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quantos de nós saímos dos nossos lares com a profunda noção da iminência da volta do Redentor e de que hoje pode ser a nossa última reunião pública, hoje pode ser o nosso último momento de celebrarmos ao Senhor? Começamos muito, mas terminamos pouco. E às vezes o pouco que começamos, ou melhor que terminamos, não concluímos com o mesmo fervor, com a mesma paixão, com o mesmo calor. O texto que nós acabamos de ler, deixe sua Bíblia aberta, faz parte do segundo tomo, do segundo livro de Lucas. Lucas escreve o terceiro evangelho e escreve Atos dos Apóstolos, e se você for atento, Atos começa justamente aonde o terceiro evangelho conclui, com Jesus sendo assunto aos céus. Atos tem duas grandes divisões, do capítulo 1 até o 12, do 13 até o último capítulo. A primeira parte nós temos como grande protagonista o apóstolo Pedro, com os seus sermões, com os seus grandes feitos. Do capítulo 13 em diante há uma mudança de cenário, e aí a gente começa a ver o apóstolo Paulo sendo separado pelo Espírito Santo e pela igreja de Antioquia, capítulo 13, e aí ele é enviado ao mundo, e aí faz 3 viagens missionárias. Alguns estudiosos dizem que foram 4 viagens, e a quarta não é contada porque é uma espécie de revisita ou de visitação às igrejas já plantadas pelas outras 3 viagens. Atos dos Apóstolos, irmãos, é um tipo de literatura bem singular no Novo Testamento, porque é o único livro do Novo Testamento que a gente chama de um livro histórico. Portanto, nós temos aqui uma linguagem descritiva e não prescritiva. E o que é que eu quero dizer com isso, amados? Que é uma história com H, não é com E. É um fato que realmente aconteceu. Só que, como toda narrativa,
nós precisamos ler hermeneuticamente como uma narrativa. E aí nós precisamos ter alguns cuidados hermenêuticos, os quais vou falar rapidamente aqui para os irmãos. O primeiro deles é que a narrativa geralmente não ensina diretamente uma doutrina, mas a gente tem uma narrativa, uma história que ensina princípios que devem ser orientados a cada um de nós. Exemplo, capítulo 5 de Atos, é narrado por Lucas a história de um casal que vende uma propriedade e que entrega essa propriedade aos pés dos apóstolos de forma exibida. Isso está na entrelinha. E aí eles mentem diante do valor daquela propriedade. E aí a Escritura diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, percebe isso, exorta Ananias quanto ao seu pecado, ele obstina o coração, rebela-se contra a verdade e sustenta o erro. Por conta disso cai e morre. A sua esposa, numa coalizão pecaminosa, repete o pecado de seu esposo e cai também. Ou seja, a partir dessa narrativa, eu tenho algumas verdades proposicionais que a gente encontra em uma carta paulina. Por exemplo, aquele que mentia, não minta mais. Então eu aprendo naquela história de Ananias que eu não devo mentir, que eu devo ser íntegro na minha fala. Então a narrativa, ela não ensina diretamente uma doutrina. Segundo princípio hermenêutico, para eu entender bem um texto narrativo, é que o texto narrativo, ele ilustra uma doutrina clara em outra parte da Escritura. E exemplo, observe só, capítulo 16 de Atos, Paulo está em Troade, já tentou evangelizar a Ásia 2 vezes e o Espírito Santo disse não. E o que é que ele faz? Ele vai orar, até que ele tem uma visão de um varão macedônico que diz: passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Isso não quer dizer que todos nós devemos ir para a Macedônia. Isso não quer dizer que todos nós, para uma direção específica, teremos uma visão. Isso quer dizer tão somente que nós precisamos ser guiados pelo nosso Deus. Ou seja, a história da orientação da segunda viagem missionária nos ensina que eu preciso ter Deus, o princípio do Senhor, a verdade revelada da Escritura, como bula e orientador de todas as minhas esquinas existenciais. Então, uma narrativa, ela não ensina diretamente, primeiro. Uma narrativa ilustra uma doutrina clara em outra porção da Escritura. E, por fim, uma narrativa narra o que aconteceu e não necessariamente o que deveria acontecer. Ou seja, um texto narrativo narra que aquele fato aconteceu, não necessariamente se aquilo é certo ou errado. Se aquilo é certo ou errado, eu preciso do todo da Escritura, de todo Paulo, de todo João, de toda a palavra de Deus para comprovar aquele fato. Exemplo, na segunda viagem missionária, Paulo tem uma contenda com Barnabé a respeito de João Marcos. Isso não quer dizer que Paulo agiu bem. Isso não quer dizer que em toda agência missionária vai ter que ter uma briga para que venha crescer. Isso narra o que aconteceu, não necessariamente se aquilo é certo ou errado. Para que eu perceba se aquilo é correto ou é errôneo, eu preciso do todo da Escritura. Pois bem, dito isso, irmãos, aqui Paulo, ele partiu de Filipos, olhe para a sua Bíblia. Agora a gente vai para o texto propriamente dito. Ele partiu de Filipos, depois de 5 dias de viagem. Ele chega em Troade, e lá ele dá uma pausa, e ele começa a ensinar a santa palavra do Senhor. A Escritura diz que o sermão foi longo, não foi um sermão rápido, não foi uma reflexão. O sermão se alongou, a gente vai ver isso no versículo 7. Havia muitas lâmpadas, ou seja, já estava um pouco escuro.
versículo de número 8. E diante de toda essa congregação, uma pessoa se destaca, é o Eutico. A Escritura diz que o Eutico senta próximo à janela e, em virtude do sermão longo, ele dorme, cai da janela e morre. O culto para, Paulo vai lá onde está o corpo, é usado por Deus para a ressurreição, volta para o culto, celebra a ceia do Senhor, a pregação, e ele continua a pregação. Bem, esse é o contexto. Diante disso, eu gostaria de extrair algumas lições do texto. Se você quiser anotar, anote, mas faça isso sobretudo no seu coração. Primeira lição desse texto. A janela é um lugar perigoso. A janela, e aqui permita-me alegorizar o texto com a devida permissão hermenêutica, é uma janela real. Ele está sentado numa janela literal, ou próximo a ela, o ventinho batendo no pé do cangote, aquele negócio fresquinho ali, e ele gosta daquele local. E por isso a gente começa a perceber alguns perigos que eu e você, que qualquer crente devemos estar alertas diante desses perigos. A janela é perigosa porque a janela distrai. A janela, amados, ela é um local que produz uma dupla visão. Dali, Eutico tem a visão do culto, da pregação, do louvor, mas Eutico também tem a visão da rua, de quem passa, do barulho dos carros. A janela, ele pode assistir o culto ou cultuar, mas ele também pode ver o mundo e flertar com as tentações que lá fora. Eutico está com o seu ânimo dividido. Ele está com os seus sentidos apartados. E aqui, amados irmãos, começa o primeiro perigo. O perigo da distração. É muito possível que alguns entre nós estejamos fisicamente na igreja, mas a cabeça esteja no Brasileirão, a cabeça esteja na janta, a cabeça esteja nos nossos afazeres amanhã, que nem começou a segunda-feira e nós já estamos com a agenda imaginária aberta em nossa fronte, com os aperreios da segunda, com as lutas da segunda, com as promissórias da terça, com o Enem que alguém vai fazer amanhã, e está dizendo assim: pastor, termina esse negócio logo, que eu quero ir embora, porque eu vim somente bater o ponto eclesiástico, porque a minha cabeça hoje está longe. A janela distrai. Muitos estão cultuando a Deus da janela. Eles olham o que é que a Bíblia diz, mas olham o que a psicologia diz também. Eles leem Paulo, mas leem Freud. Eles olham para o que Pedro está dizendo, mas está olhando para o que Beck diz, o que Melanchthon diz. Eles estão olhando para o que a sociologia, a psicologia, a filosofia ou qualquer outra guia está orientando e atraindo seus corações. Estes estão sentados na janela. A partir do momento que você começa a fazer quadros comparativos entre Paulo e Freud, entre Pedro e Jung, quando você começa a fazer comparações entre o que Piaget diz e o que entre Moisés falou, você acabou de sentar na janela. A janela distrai. A janela está próxima ao altar, mas também está próxima ao mundo. E aí nós temos severas exortações, irmãos, sobre o perigo de ter um ânimo dobre, de ter um coração dividido. Josué chega para o seu povo e diz assim: escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias chega diante de Israel e diz: até quando vocês vão cochear entre dois senhores?
Até quando vocês vão ficar paquerando o Deus da Escritura e Baal? Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Tiago nos adverte, meus amados irmãos, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A janela é perigosa, porque ela distrai. Mas a janela é perigosa, porque ela acomoda. A janela não é a queda. E aqui é que está o perigo. Não é pecado sentar na janela. Não é pecado sentar nos últimos bancos. Não é pecado ler alguns autores não cristãos. E aqui é que está a tentação. A janela não é a queda, mas pode ser o primeiro passo para a queda. Ninguém dorme crente e amanhece desviado. Ninguém dorme piedoso e amanhece perverso. Casamento algum dorme-se enamorados, apaixonados e acorda adúlteros. Isso é uma caminhada na janela. Isso é uma pausa na janela. Isso é uma caminhada, meu amado. Se você já não ora como orava antes, o alerta está ligado. Se você não lê a Escritura como lia antes, o alerta está ligado. Se você não diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o alerta está ligado. E a janela está lhe chamando. Porque aqui, amados irmãos, é um grande perigo. São os passos. Eu estava escutando certa vez o testemunho de um pastor que confessava seu pecado de quebra do 7º mandamento. Eu adulterei, dizia ele. Mas ele disse uma frase que me incomodou. Ele disse assim: eu não caí no adultério. O adultério foi o resultado da minha queda. Eu caí quando eu comecei a deixar de orar. Eu caí quando eu deixei de ler a Bíblia. Eu caí quando eu deixei de ter prazer de estar na casa do Senhor. E tudo lá fora se tornava mais atraente. Tudo lá fora se tornava mais apetitoso, porque eu estava na igreja com a preocupação com a folha de pagamento. Eu estava na igreja e estava preocupado com os meus afazeres. Aqui, amados irmãos, nós somos alertados sobre o perigo da janela, que não é a queda propriamente dita, mas pode ser o primeiro passo. E se você pensa que deve vir para a igreja ou não porque está chovendo ou porque está sol, bem-vindo, você já sentou na janela. A janela é perigosa, porque lá nós escutamos o louvor, mas lá também nós escutamos a música de ninar da frieza espiritual. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículo 9. O 9 diz assim: um jovem, atenção jovens, você precisa ter uma atenção especial nesse texto hoje. Atenção jovens que estão aqui, por favor. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Olha agora. Adormecendo. Olha a declinação do verbo. É um gerúndio. Ele não deita e dorme. Ele vai dormindo progressivamente. Sabe aquela pessoa que está no estado intermediário do sono? Que nem está dormindo, nem está acordado. A esposa chega para ele e diz assim: tu está roncando. Ele disse: eu nem dormi. É esse estágio aqui. A baba já está caindo pelo canto da boca. Ele já está todo molenga.
Aí a esposa chega para ele e diz, amor, vai para a cama. Ele disse, eu nem dormi. Atende o telefone todo sonolento e a pessoa diz assim, estava dormindo, né? Diz, não. Eutico foi dormindo aos poucos. Ele foi adormecendo quando já não chorava na pregação. Ele foi adormecendo quando já não cantava no louvor. Ele foi adormecendo quando, no momento de contrição, de confissão dos pecados, ele nem sabia qual pecado deveria apresentar, de tão enrijecido, de uma crosta tão grossa que está na sua alma, que ele olha para ele e parece que Deus está encantado por ele estar na igreja, porque ele não vê nele pecado algum. Ele vai adormecendo. Por isso que é perigoso. Quando dormimos, irmãos, deixamos de ouvir a palavra de Deus. E nos assemelhamos a Pedro em sua batalha mais titânica. Ao invés de orar, ele dorme. E Jesus o critica. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, como você pode dormir numa situação dessa? Como você pode dormir num caos desse? Meus irmãos, as palavras de Cristo ainda ressoam aos nossos ouvidos hoje. Como você pode dormir diante de um casamento que está fracassando dia após dia e você não ora? Como você pode dormir diante de seus filhos adolescentes, sendo tentado nas drogas, sendo tentado nos pecados sexuais, sendo tentado nos vícios das redes sociais, dos jogos, da internet, e você não ora, você não chora, você não faz o culto doméstico, você não pranteia? Jesus chega e diz para cada um de nós ainda hoje, não podeis vigiar 1 hora. Como podemos dormir, irmãos? Sermos tão lentos na oração, diante de coisas que só resolverão com a intervenção dos céus. Nos assemelhamos a Jacó, fugindo de seu irmão, deita num travesseiro de pedra. Eu fico imaginando, pense num sono, dormir num travesseiro de pedra. Você conseguiria? Talvez o seu travesseiro é de tecnologia da NASA, de plumas de ganso, anti-ácaro, anti-mofo. Sua cama confortável, D38, D33, cama King Box, e ainda você não consegue dormir. Jacó dormiu, mas esse sono aqui não é o sono do descanso e da paz. É o sono da letargia, da dormência, da insensibilidade. Ele dorme, acorda, e quando ele acorda, ele diz uma frase que serve de alerta a cada um de nós. O Senhor estava aqui e eu não sabia. A janela é perigosa, porque ela promete o que ela não cumpre. A janela é perigosa, irmãos, porque a janela é um lugar de morte. Se você não acordar nesse progresso de sono, a única coisa que vai acontecer é a morte. Eutico deu aquelas pescadas e voltou a dormir, até que em uma delas faltou chão, até que alguma delas faltou com que se agarrar, e ele cai da janela, e ali ele não tem mais uma segunda chance, ali ele não tem mais algo para se pegar. O pecado nunca entrega o que promete. O sono prometia descanso, o sono prometia restauração, mas lhe trouxe morte.
pecado não é velhaco. O pecado paga um bom salário. E a Escritura diz que o salário do pecado é a morte. E a morte não entra no SPC. É um excelente pagador. Não cochile, porque se cochilar, cai. Não pense que o pecado é controlável. Não entre nas drogas pensando que terá freios. Não abrace o adultério pensando que poderá ter pausas. Não vacile quanto à sua devoção, imaginando que você tem 61 anos de crente. Eu tenho uma gordura espiritual. O sono prometeu descanso, mas entregou morte. A segunda lição desse texto: saia da janela antes que você morra. Acorde do cochilo antes que o sono lhe mate. Somos advertidos solenemente na Escritura quanto a esse perigo. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Romanos capítulo 13, versículo 11. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora é a nossa salvação, está mais próxima do que quando cremos. Isaías 52, versículo 1. Desperta, desperta, ó Sião, vista-se de força. Somos advertidos, irmãos, solenemente. Se você não ora como orava antes, sai da janela. Nós começamos uma campanha de oração lá na igreja. Novembro de joelho. 30 dias de oração. Se você não lê a Bíblia como antes, saia da janela. Se você não mais bate no peito e diz, miserável homem que sou, saia da janela. Nós precisamos nos despertar, irmãos, desse sono. Acorde antes de perder o seu fervor. Olha para os discípulos. Lá na transfiguração, Moisés aparece, Elias aparece, Jesus se transfigura, a Escritura diz, ele fica mais branquinho que nenhuma lavandeira, nenhum Vênice na terra poderia alvejar daquela forma, e os discípulos estão dormindo. Eles não sabem o que dizer. A Escritura é clara e Marcos vai falar sobre isso. Por não saber o que dizer, ele disse assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui? Uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Aí o pai diz assim, este é meu filho amado. A ele ouvi. Não tem tenda para Moisés. Não tem tenda para Elias. É só Jesus. Sai da janela. A janela é um lugar perigoso. Sai da janela antes que Betseba passe. Lembra de Davi? Está no alpendre de casa. Ele está na janela. Era para estar na guerra. Era para estar com espada desembainhada. Era para estar suando. Era para estar em guerra. Ele está passeando no alpendre de casa e da janela ele vê Betseba. E toda a sua história muda. Saia da janela, irmãos. Antes que Betseba passe, não existe lugar onde nós não precisamos de vigilância. Até na igreja. Onde foi que Ananias e Safira mentiram? Foi diante dos pés dos apóstolos. Onde é que estava a divisão da igreja de Corinto? Estava dentro da igreja.
Não imaginemos que nossa luta terminou quando a gente passou por aquela porta. Você está sentado aí, você está em guerra. Aqui não é cinema. Aqui é um lugar de guerra. Você não é passivo aí você está lutando contra você mesmo, a sua concentração, o seu coração, os desejos da sua alma militando quanto a essa mensagem. E aqui você está num grande exercício de guerra. Você guerreia para sair de casa, você guerreia em trajeto para estar na igreja, você guerreia dentro da casa do Senhor e você guerreia para que essa mensagem que você hoje ou ontem ou a semana passada aprendeu não venha cair fora do seu coração depois do culto. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Terceira lição desse texto. Versículo 10, olhe para a sua Bíblia. Versículo 9, o menino cai, morre. Versículo 10, descendo, porém, Paulo, inclinando sobre ele, abraçou-o e disse: não vos perturbeis, que a vida está nele, ou nele está. Terceira lição desse texto. Deus ressuscita os mortos. E Deus usou Paulo para a ressurreição dos mortos. Deus usa a igreja para a ressurreição dos mortos, para a ressurreição dos sonolentos. Deus usa você para despertamento dessa igreja. Alguém já disse, irmãos, uma frase e eu concordo muito. O fato de não passarmos por um avivamento coletivo não é desculpa para não passarmos por um avivamento pessoal. Tem gente que está recosturando o véu do templo no sacerdócio de todos os santos. Você não precisa de um sacerdote, do pastor, diácono, do irmão mais experimentado na igreja para ter sua própria experiência com Deus, para ter a sua vida próxima do Altíssimo. O véu foi rasgado. Você pode perfeitamente, amados, degustar de momentos de graça, de visitação do Espírito, de alegria da salvação. Você pode isso, porque o véu já foi rasgado. Você não precisa do departamento, você não precisa daquela estrutura eclesiástica. Tudo isso é bom, tudo isso é útil, tudo isso tem que ser reforçado, mas não pode ser moleta na nossa devoção. Veja o que é que Paulo faz. Versículo 10. Primeiro Paulo desce. Olhe para a sua Bíblia. Descendo, porém, Paulo. Quando Paulo vê o morto, ele não fica apático. Ah, saio da igreja, deixa para lá. Quem quer, fica. Não. Ele desce. Ele vai ao encontro do frio, do morto. Nós precisamos ir ao encontro, irmãos, dos nossos irmãos mais fracos na fé. Nós precisamos buscá-los. Mas não somente isso. Olhe para a sua Bíblia. A Bíblia diz que Paulo se inclinou sobre ele. Mas não somente isso. A Bíblia diz que Paulo o abraçou. Agora deixa eu lembrar, ele abraçou um cadáver. Não é fácil abraçar um defunto. Paulo abraçou porque acreditou no milagre. Algumas pessoas nós já entregamos a frieza, aquele não tem mais jeito. Algumas áreas da igreja, alguns de nós às vezes somos tentados a dizer assim, já orei, aquilo ali já estudei, já trabalhei, e ali eu não vou fazer nada mais. Veja o que é que Paulo diz, irmãos, e o que é que Paulo faz? Ele desce, ele se inclina, ele abraça. Quem sabe se fosse eu ia dar um carão. Foi dormir na igreja, olha o que é que dá. Quem sabe se fosse eu ia dizer assim, tá vendo?
Ou quem sabe eu ia dizer, tome. Eu acho é pouco. Eu não avisei, não vá para as drogas. Eu não avisei, não namore com aquela menina. Eu não avisei, vá para a igreja. Não foi, olha aí o que é que deu. Paulo não dá uma bronca, Paulo não dá um sermão moralista. Paulo não se aproveita daquela situação de crise para dar um cajado coletivo eclesiástico em todo o rebanho. Não! Paulo desce, Paulo abraça, Paulo intercede. Paulo é um promotor da vida e não um arauto da morte. Certa vez, certo pastor estava pregando na igreja e um irmão dormiu na igreja. E o pastor ficou muito chateado com aquilo. Isso é um desrespeito, pensava ele. E falava, aumentava a voz, e o irmão estava no sono eútico. E o pastor ficou tão chateado, que o homem estava ladeado de seu filho pequeno. E aí ele aumentou a voz, o homem não acordou, ele chegou, menino, disse para o filho do dorminhoco, acorde seu pai. O menino desaforado também disse, eu não foi o senhor que botou ele para dormir, com esse sermão aí? O senhor mesmo acorde. Nós devemos ser promotores de vida e de despertamento, e não de sono e de morte. Olhe para a sua Bíblia, versículo 10. Não vos perturbeis. Olha a mensagem de consolo, irmãos. A vida está nele. Existe esperança para os frios. Você pode voltar a se alegrar no Espírito, a ter prazer na leitura da palavra, a ter deleite na oração, a ter prazer na comunhão. Não vos perturbeis. Se fosse nordestino, Paulo ia dizer assim, não se aperrei não. A vida voltou, a comunhão foi restaurada, o prazer foi resgatado. E aí concluo, irmãos, com a última lição desse texto, que é surpreendente. Versículo 11, a Escritura diz, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. Veja o que é que aconteceu. Paulo está pregando, Eutico cai da janela, morreu. O culto parou. Paulo desce, fica aquela movimentação na igreja. O que foi que aconteceu? Mulher não sabe de nada. Eutico, filho de Dona Maria, caiu e morreu. Foi nada, morreu. Parou o culto. Aí Paulo diz assim, se aperrei não. Ressuscitou. Aquela igreja deu um glória a Deus, deu uma alegria em espírito. Em homilética ou em curso de retórica, a gente aprende que o sermão deve acabar no ápice. Deve ser, e eu me lembro, meu professor de homilética dizia assim, olha para o sermão como um voo de um avião. Ele vai da pista, e aí ele vai subindo, assim é o sermão. Eu fico imaginando que aqui era uma oportunidade, chave de conclusão. Olha aqui, meus irmãos, o poder de Deus. Olha aqui o milagre. Nós vamos agora celebrar o Senhor, vamos orar agradecendo e vamos todo mundo com essa grande mensagem de que Eutico caiu da janela, morreu e ressuscitou. Não foi isso que Paulo fez. Eutico ressuscita e Paulo diz assim, ei, levanta, vamos voltar para o culto.
Olha para a sua Bíblia. A Escritura diz: subindo de novo, partiu o pão, ceia do Senhor, e comeu, e ainda lhe falou largamente, pregação, até o romper da alva. Quarta lição desse texto. A igreja não pode dormir sobre aquilo que é prioridade. Pregação e ordenanças. A igreja não pode dormir sobre aquilo que é prioridade. Pregação, ceia e batismo. É interessante, irmãos, e no século XVI, a teologia reformada aprofundou um tema teológico chamado as marcas da verdadeira igreja. E o que era uma marca da verdadeira igreja? Ou quais eram? Para Calvino eram duas, para o Bulling eram duas. A pregação fiel das Escrituras e a disciplina correta dos sacramentos, das ordenanças e batismo. Então, qual era a marca de uma igreja boa, de uma igreja fiel, de uma igreja agradável? Era uma igreja que pregava a Bíblia com fidelidade. Qual era a marca de uma igreja fiel? Era uma igreja que administrava corretamente, piedosamente a ceia e o batismo. Mais adiante, foi inserido uma outra marca, dividindo da primeira, da administração, da exposição fiel das Escrituras, que foi a disciplina, a correta administração da disciplina. Aquele que pecar precisa ser punido, precisa ser corrigido, precisa ser acompanhado. Então, eu quero me agarrar nessas duas, porque é nessas duas que a gente vê aqui no texto. Veja que coisa linda que a gente observa. Paulo, ele está nos ensinando que uma igreja não deve ter como sua grande busca os milagres. Porque se fosse, tinha acabado o culto lá embaixo mesmo. Algo que eu e você não podemos perder a prioridade, pela ordem do texto, é com a Santa Ceia. Nós vivemos num momento de grande desprezo à mesa de Cristo. Eu sou pernambucano, de uma cidade chamada Macaparana, zona da Mata Pernambucana, Mata Norte. E eu fui pastorear a igreja congregacional no Bessa. E quando eu cheguei lá, era costume da igreja. E eu achei isso assim extraordinário, que eu não tinha visto isso em canto nenhum. E a lição é, os mais antigos lá da igreja, eles têm por costume de que sua primeira roupa, você comprou uma roupa nova, e o primeiro lugar que você vai usar é na igreja. Como dedicação ao Senhor. Quando é o dia da ceia do Senhor, os irmãos aprenderam que na ceia do Senhor eles precisam botar a melhor roupa. Eles precisam estar solenemente. Eles precisam estar belos, porque vão para a mesa de Cristo. É claro, meus irmãos, isso é muito pouco, isso é externo. Nada disso terá valor se nosso coração não estiver puro, se não bebermos dignamente, se não comermos dignamente e com discernimento, como diz Paulo. Mas o que eu quero dizer aqui aos irmãos é o quanto essas coisas simbólicas que apontam para algo maior. Quantas vezes, irmãos, nós negamos a mesa de Cristo porque alguém chegou na nossa casa? Quantas vezes nós deixamos de cear porque tivemos uma desavença eclesiástica e ao invés de consertarmos, de perdoar os nossos pecados
e sermos perdoados, de movermos momentos de conciliação, nós afastamos da mesa do Senhor, e isso é um grande engano. Veja aqui, amados, o quanto Paulo nos ensina que depois de algo tão extraordinário, ele chama toda a congregação e diz assim: vamos fazer a ceia agora. Segundo, olhe para a sua Bíblia. E ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. Ou seja, Paulo fez uma exposição bíblica. Irmãos, é um grande presente de Deus. A palavra fielmente exposta. Deus governa a sua igreja por meio da pregação. Nós precisamos amar as sagradas letras. Porque seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Paulo, ele já era um sermão longo, a gente já vê nos versículos lá em cima. Por isso eu te cucai também. E agora ele pega a fala e ele não fica assim: irmãos, eu vou concluir aqui rapidamente. Não. Ele falou bastante ainda. E veja a consequência disso. De uma igreja que entende que a prioridade é palavra e sacramento, palavra e santa ceia e batismo. Versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha o benefício da pregação fiel das Escrituras. Ela conforta o nosso coração. Não é isso que o Salmo 19 diz? Que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa é a consequência. Meus irmãos, uma igreja despertada, é uma igreja que entende que a janela é um perigo. É a igreja que entende de que a palavra e as ordenanças do Senhor são grandes prioridades nos seus momentos de ajuntamento. E Deus em Cristo nos ajude a essa compreensão. E eu queria convidar você a sondar seu coração. Você está sentado na janela? Saia dela antes que caia dela, no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. E queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, se existe alguém entre nós, ó Deus, que está na janela da distração, do sono, desperta, Senhor, cada um de nós. Ministra as nossas vidas, pois sem Ti nada podemos fazer. É assim, ó Deus, que eu te peço, que eu te imploro, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos.